A primeira coisa que eu, como cristão, vou cobrar são a respeito de profecias dizendo que Bolsonaro vai ser o grande líder, vai mudar isso aqui, né? Vai ser a primeira cobrança que eu, como cidadão brasileiro, irei fazer. Porque se essas profecias não se cumprirem, me aguardem. Me aguardem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é puxar bem forte a orelha dos cristãos. E a segunda, tentar levar o povo a raciocinar. Estão querendo acabar com o Ministério do Trabalho, gente. Né? Com a justiça para o trabalhador. O direito do trabalhador. Como é que vai ser isso? Você vai ser mandado embora, o seu patrão te dá uma justa causa e você não tem como recorrer à justiça do trabalho? Como que as pessoas não estão enxergando isso? Será que tem algum feitiço, alguma magia sobre essas pessoas que nem sequer param para questionar isso? Aí quando você começa a falar, não, ele é petista, não é mais época de a gente nunca foi época de ter político de estimação. Até porque ao longo dessa jornada política do Brasil, o brasileiro só fez cagada. O brasileiro só botou quem eles queriam lá. E isso continua sendo assim. Nós não podemos ser tão idiotas de não enxergar isso. Agora nós estamos numa época em que estamos vendo as falcatruas deles de forma nua e crua. É como se Deus falasse assim, e agora vocês já sabem. E o que vocês vão fazer com isso? O que vocês vão fazer com isso? Com esse conhecimento que vocês têm? Né? Que tipo de conversa vocês vão ter? Que tipo de presidência vocês querem ter? Você não pode começar bem colocando um monte de marginal para trabalhar. Eu acho que no Brasil é o único país, olha, pensa bem comigo, se você estiver no seu trabalho, o Brasil é o único país que parece que acontece isso, você está no seu trabalho, você cometeu um deslize, você roubou alguma coisa. Na hora você é demitido por justa causa, se o bobear ainda vai preso. A política não, o cara rouba, aí a punição dele não tira ele do lugar, ou seja, ele é um antipatriota. Ele não é um patriota. Ele roubou a sua própria nação, ele cuspiu na sua própria bandeira. Nós devemos começar a falar de patriotismo. O juramento presidencial começa com uma promessa. Eu nunca vi isso na minha vida. Ou é juramento ou é promessa. Põe a mão na Bíblia, promete e é tudo uma demagogia só. Então, fazer o trabalho de confrontar isso é um trabalho árduo, mas é um trabalho necessário. Né? As pessoas não querem ter a sua opinião defasada, elas querem que a sua opinião viva. Se a sua opinião for verdade, ela vai viver ao longo dos tempos. Né? Você tem livros e livros falando de mentiras que o presidente apresentaram e o povo ficou calado, o povo aceitou. Não podemos aceitar nenhum ato de corrupção, nenhum. Quando nós colocamos alguém na presidência é porque nós confiamos que eles teriam a mesma lealdade que nós temos uns para com os outros. Nós colocamos ele confiando que ele faria a diferença para o bem-estar de todos. Aí começa, fim do trabalho, né? Das questões trabalhistas. Começam a fazer leis para prejudicar o trabalhador. Não são leis para melhorar. Não são leis para consertar. Você percebe a maldade. Né? O Bolsonaro foi o único candidato que votou contra o PEC, a PEC das domésticas. Ela não poderiam receber os direitos trabalhistas como um cidadão comum. Ele votou contra. E os argumentos, que argumentos que se tem para votar contra algo que é tão justo? Ah, mas vai haver desemprego, vai haver aquilo. Cara, não importa, desde que o direito seja garantido. Se não há emprego, se não há essas condições, foi porque o país não fez por onde.
Então a gente vai deixar de aprovar uma lei que beneficia o trabalhador, porque muitas madames agora não vão ter condições de ter 2, 3 empregados. E não existe outros empregos. Mas vamos respeitar a Constituição, vamos respeitar o artigo 5º que diz que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Se tem carteira assinada, tem que ter os mesmos direitos. Não somos portadores de cana, não estamos na época da escravidão. Mas parece que eles querem continuar nos escravizando. Tem um monte de político que começa, como disse essa frase aqui, o último refúgio do canalha é o patriotismo. Mas no Brasil não é o último refúgio, é o primeiro refúgio. Você pode perceber isso no Collor, até mesmo no Bolsonaro. Um patriota verdadeiro não aceita ter o seu país massacrado. Ele não vai remar contra o seu país, ele não vai lutar contra a sua nação. Mas aqui no Brasil, ele realmente é o primeiro refúgio dos canalhas. Na hora de cantar o hino, cantam com a garra para emocionar. Todo mundo que quer fazer alguma coisa de forma expressiva, mas apenas para mostrar, é um hipócrita. Vou assinar lá quando eu assumi a presidência com a caneta Bic. Jânio Quadros fazia isso. Jogava polvilho no paletó para dizer que tinha caspa, mandava a câmera focar, para dizer que era do povo, comia quentinha e levou um chute. Levou um chute no traseiro. Era hipócrita, mas a hipocrisia dele passou bem. Enganou muita gente. Aí você assina com a caneta Bic. Não condiz a sua humildade expressiva, não condiz com o que você é, Bolsonaro. Não condiz. Porque quando foram questionar o auxílio moradia que você recebia, você diz que era usado para comer gente. E diz que o argumento é que você tinha que pagar suas contas. Você tem pensão de capitão, aposentado parece que com os 33 anos, não sei bem, e você tem salário de deputado federal, que não é pouco. Você imagina o 13º desses caras, férias, tudo isso, e você ainda usava o auxílio moradia. Não existe, não tem moral para falar. Você não tem moral para falar. Você não tem moral para falar de honestidade. Seu irmão tinha 3, porque foi descoberto, que senão estaria mais tempo. 3 anos como funcionário fantasma, várias empresas. No tempo que ele tinha que estar lá, cuidando das coisas do governo, ele estava lá cuidando da sua empresa, recebia 17 mil por mês. Você imagina o FGTS desse cara, como é que está? Você imagina o 13º, as coisas que esses caras têm direito. Aí a mídia abafou. Não foi preso, não se sabe se vai ser julgado, é irmão do presidente. Você também teve uma esposa, uma das suas 3 esposas antes dessa, na política, seu Bolsonaro, que você aumentou o salário dela 3 vezes por menos de 6 meses. Fora processos da Polícia Federal que correm segredo de justiça, com essa justiça que nós vemos aí, com esse judiciário falido que nós vemos aí. Então nós estamos ainda naquela questão de foro privilegiado, onde o cara é julgado daqui a 10, 20, 50 anos. Mas o Lula, o cara julga em 6 meses. É 2 pesos, 2 medidas? Corrupto, todos têm que ser julgados no mesmo tempo, principalmente de forma imediata, para dar um exemplo. Mas eles se defendem, eles se protegem. Aí você vai falar isso, mas você é a favor do Lula. Quem está dizendo que eu sou a favor de Lula? Mas até hoje não dá para entender o que está acontecendo. Porque já tem professores de direito constitucional mostrando que o Sérgio Moro errou na questão do triplex. Se quer acusar o cara, no triplex não conseguiu. O sítio também não conseguiu. Não estou aqui defendendo o Lula. A ONU mandou recomendação para que julgasse o cara de forma correta. Mas eu não sei qual é o conchavo que o Lula tem no exterior, né? Fez muito conchavo nos Estados Unidos. Mas vamos pelo caminho da honestidade. Não é porque você quer ver o cara na cadeia que você vai no errado. Ainda que você saiba que o cara é réu, ainda que você saiba que o cara errou, tem que ser pelas vias corretas.
A justiça não pode se sujeitar à opinião da imprensa, à opinião pública. Ela tem que seguir sendo a justiça. E não é isso que está acontecendo no nosso país. Né? Então, gente, é hora da gente raciocinar. Não é porque você gosta do cara, que você gosta da atitude do cara, que você vai ficar aplaudindo os erros. O cara, de 3 situações, o cara vem em público e fala que tomou 3 medidas que os seus ministros dizem que não. Olha que coisa confusa. Parece até que quem está governando é os ministros, porque na verdade tá? E ele não entende do que está acontecendo. E é estranho que nunca aconteceu uma situação assim no país. É muito estranho. O presidente ser desmentido. Entendeu? Ser desmentido. Tá esquisito isso, gente. E ninguém tem resposta. Aí você vai, mas a culpa é do PT. É sempre assim. Você preferia o PT? Não, ninguém prefere o PT. Esquece o PT. PT é passado. Vamos falar do agora. PT é passado. O problema do PT é com a justiça. Não é questão de preferência. Eu acho que quem tem que resolver isso é a justiça. É passado, está enterrado. Eu sempre falo, meu candidato é Ciro Gomes, é PDT. Brizola. O Enéas do Prona se candidatou 3 vezes à presidência, nunca ganhou. O cara chegou na cara do Collor, me dá 30 minutos na televisão que eu acabo com a eleição. Você perde para mim. Porque na época do Enéas era tudo manipulado. Na época do Collor foi manipulado. O debate entre Collor e Lula foi editado para favorecer o Collor. Porque o Collor era da família, era de uma família que era parente do Roberto Marinho, da Rede Globo. Né? Isso talvez você não saiba. Você sabe que o pai do Collor matou um cara dentro do Congresso, a tiro. Matou a cara errado. Ele tinha um inimigo que ele matou, que ele atirou para acertar o cara e acertou o cara errado. Isso na história do Brasil. E nós elegemos o filho desse cara. Né? E a Globo em todo momento falou bem desse cara, desse pai do Fernando Collor, que era um grande empresário ali também envolvido com a Rede Globo, com o ramo de televisão. Então, gente, olha como é que o nosso país sempre foi manipulado. Aí você vai dizer, mas a Rede Globo, mas a Rede Record, as outras emissoras também fazem isso, fazem coisas erradas, tá? Não deviam. As emissoras de televisão deviam ser esquecidas por conta desse fato. Não são patriotas, não estão a favor do povo, só fortalece quem tem mais. Essa é a verdade. Todo mundo quer apoiar. Emissoras de televisão não devia apoiar ou descartar um presidente. Ela tinha que ficar na zona neutra. Porque aí você tem telespectadores que têm N número de opiniões diferentes. Várias opiniões, aí você se posiciona com a opinião ideológica de uma emissora de televisão. Você não pode colocar. Porque aí como é que, se esse governo fizer cagada, como é que você vai fazer para denunciar ele? Você vai ter que ser conivente, porque nenhuma emissora vai admitir que errou. Então, no nosso país, as emissoras de televisão tinham que ter uma lei. Assim como o militar não pode se meter em questões políticas, as emissoras de televisão também não poderia. Não poderia. E aqui a canalice é explícita. O patriotismo é o primeiro refúgio do canalha no Brasil. O Collor, quando não tinha como... Olha, é tão mentiroso que ele falou que o Lula ia confiscar as cadernetas. E ele não ia fazer isso. O primeiro ato dele foi fazer isso. Falou que ia pagar, não, a gente não está confiscando, né? A cara do seu ministro lá, tentando explicar. A gente vai pagar daqui a 18 meses. Você conhece o negócio do plano Collor que você recebeu depois de 15 anos, né? Vê a mentira do governo. E a Globo continuou defendendo o cara, continuou defendendo até o fim. Quando não havia mais jeito, o canalha começou a buscar o patriotismo, começou a discursar como um patriota.
É o último refúgio do canalha, mas no Brasil passou a ser o primeiro. Os caras já começam com patriotismo para poder tocar o teu coração. Aí bota caneta Bic, isso não faz diferença alguma para um cara que recebia auxílio moradia sem ter direito. Ele fazia suas empreitadas sexuais com teu dinheiro. Um cara que o irmão é sem vergonha pilantra. Cadê o patriotismo? Falar, botar a mão no peito na hora do hino, prestar continência para a bandeira americana foi a gota d'água. Você só presta continência para uma bandeira se o Brasil, por exemplo, em ato solene, o Brasil estava sendo vencido pela Venezuela numa guerra, um exemplo. Os Estados Unidos interveio e te ajudou. Aí você, no ato solene, você presta continência em respeito àquela nação que te ajudou. O cara vai, presta continência à bandeira de outro país, fora desses protocolos, nenhum militar se manifesta, não acontece nada. Não precisa ser militar para você entender isso, é só você ir no Google e pesquisar, cara. Né? Então, tem muita coisa, cara, que tem, sabe, até pessoas profetizando que Deus revelou. Eu não sei que se Deus está se metendo nesse tipo de coisa. Eu só sei que Ele intervém lá dentro, eu só sei que Ele vai revolucionar esse país, mas nós que temos que fazer a diferença. Enquanto houver a possibilidade da gente fazer, Deus não vai se intervir, talvez, né? Quando não houver a possibilidade, Ele vem e intervém. E se tiver que matar, vai matar. Se tiver que tirar do poder a preço de vida, tira. Ele tira. Tá? As pessoas não percebem isso. Então, quem nós estamos colocando para governar o nosso país? Como é que você começa a colocar um monte de ministros envolvidos em processo de Lava Jato? Se você... ano passado o cara bateu o cartão do outro no meu trabalho. 8 anos de casa e o outro tinha 4. Os dois foram mandados embora por justa causa. Por que a lei é tão severa para o povo, mas para os políticos não é, gente? Eles roubam, eles continuam trabalhando como se nada tivesse acontecido. Não, eu vou pagar com... Eu estou passando a noite na cadeia. Meu irmão, não existe isso. Isso é antipatriotismo. Tem que ter leis mais fortes contra isso, para servir de exemplo. Quando chegou a ministra Carmen Lúcia, não, isso não era roubo não, isso é caixa 2, como se caixa 2 não fosse crime. A roubalheira estava tão grande que aquilo que era crime na Constituição passou a ser uma coisa normal do brasileiro. Só que é o dinheiro do povo. Porque quando a empresa vem e financia e não declara, que não devia nem financiar empresa nenhuma, você tem que dar cargos políticos em certas estatais. O cara pega cargo de direção, aí manipula a empresa conforme ele quer. Então, não tenha político de estimação. Vá pela verdade. Né? Eu falei, o povo está como se tivesse metido o dedo na bosta, botado na boca, mete o dedo na bosta, bota na boca, que é a política hoje em dia, e sabe que está comendo bosta, mas diz que está comendo chocolate. Mas está experimentando o gosto da bosta. Mas fala para todo mundo, não, isso é chocolate, veementemente afirma que está comendo chocolate, mesmo sabendo que está comendo bosta. É assim que está a política nós brasileiros. É uma vergonha para nós brasileiros, porque nós estamos na era do conhecimento. É uma vergonha. Não defenda esses canalhas. Não defenda esses corruptos. Meu candidato é Ciro Gomes. Tá lá, a hora que começar a fazer titica, eu vou ser o primeiro. Mas eu não vou martelar na rede social só não. Eu vou em cima lá do portal dele lá, do PDT, e vou martelar, e vou fazer vídeo, e vou revelar. Aí o cara vem com um videozinho da escola lá, diz que o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Estudantil lá, do Ceará lá, como é que ele conseguiu do 12º para o 4º lugar. Olha lá, aí botou lá os professores ajudando os alunos. Mas isso foi em todas as escolas? Parem para pensar, gente. Isso for em todas as escolas? Isso é culpa do prefeito ou do governador? Ou é culpa do professor que foi corrupto? Que o governador ou o prefeito chega, nós vamos ajudar os professores a melhorar de vida, mas nós queremos que vocês eduquem as crianças.
e nós queremos uma transformação, nós queremos tirar o Brasil dessa lama. Aí os professores vão lá, na artimanha, na manha do gato, e se corrompem, e a culpa é do prefeito? A culpa é do governador? Não tem culpa. Tem gente... o Ceará está dessa desgraça, mas não falou que o Ciro Gomes deixou o Ceará uma bênção? Faz tanto tempo que o Ciro Gomes nem assume cargo político. Ele não assume. Ele é professor de direito constitucional, igual o Haddad. Ele não assume cargos políticos ainda. Mas ele não ia, faltava quando ele era deputado. Sim, ele abandonou. Por quê? Porque nenhum projeto estava sendo aprovado, ele não estava conseguindo trabalhar. A cúpula que estava lá dentro não deixava o cara trabalhar. Ele abandonou, simplesmente vou ficar lá marcando presença. Tá? Então, gente, e quando você abandona, você não fica ganhando dinheiro com funcionário fantasma, não. Você abandona para lá e pronto, vai embora. Não vai buscar nada. Então, nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos defender a nação e não o político. Nós estamos precisando defender os nossos direitos. Você está vendo aí, trabalho sendo modificadas as leis trabalhistas. O Bolsonaro falou que o 13º é uma lei pétrea e não é uma lei pétrea. Ele pode ser retirado, sim. Tá? Não é uma lei pétrea. Eles deixam o país se tornar uma miséria. Eles deixaram o país assim. Para depois não precisar fazer muita coisa, gente. Eles deixam o país virar uma miséria para poder ter mão de obra barata para o exterior. O Brasil vira uma miséria para poder vender as empresas para o exterior. Eles não querem nada com o povo brasileiro. Eles querem o dinheiro seu. Eles não têm patriotismo. Eles não conseguem demonstrar patriotismo. O Bolsonaro foi eleito, por isso que o ministro Sérgio Moro conseguiu pôde mandar o pessoal para intervir lá no Ceará. Pelo amor de Deus, gente. A violência chegou a um extremo. Qualquer governante faria o mesmo. Qualquer governante é estado de emergência. Ou você viu o Temer aí usando as forças nacionais, até os militares, para intervir na situação do Rio de Janeiro? E ninguém gosta do Temer. Então, eles querem endeusar uma coisa que não tem nexo. Está em estado de calamidade. Mas se não fosse o governo Bolsonaro... Pelo amor de Deus, gente. O cara nem ainda fez nada que pudesse mudar financeiramente o país. Então, as finanças que estão aí é resultado dos governos anteriores. Então, você me dizer... É muito fácil, cara. Dar ordem é muito fácil. Tenho dinheiro. É só você dizer... Pega esse escandango aqui, polícia X, polícia... Se sou eu mandava logo o exército... Ou mandava a Polícia Federal para ajudar, juntava todas as forças armadas e acabava com tudo rápido. Mas não, eles ficam no controle de guerra. Não, manda isso aqui para não gastar isso aqui. Manda isso aqui, não. Sabe o que eles fazem? Aproveita aquilo como marketing. Enquanto vocês estão morrendo aí, eles aproveitam essa situação como marketing político. Vocês não percebem isso? Uma situação que teria um resultado em um dia, leva 3, 6 meses. Nós estamos nos esforçando. Tem 100 caras lá para guerrear. Aí você manda 50 daqui. Os caras lutando. Você podia ter mandado 200. Você manda 50. Por quê? Você não quer que a guerra acabe rápido. Sempre foi assim, gente. Sempre foi desse jeito. Fazem marketing o ano todo para já preparando a reeleição. Já preparando mais 8 anos de desgraça. Usam a sua vida como marketing político, como palanque político. Só vocês que não conseguem enxergar isso. Mas está faltando um pouco de Deus no coração dessas pessoas. A ponto de que eu, evangélico, que devia estar pregando a palavra, tenho que vir aqui, né, perder o meu tempo. Não falo nem perder meu tempo, mas eu poderia estar mais pregando o evangelho. Eu tenho que vir aqui para falar para vocês essas verdades. Será que não tem gente inteligente? Será que não tem gente de confiança? Tem muita gente inteligente que não é de confiança. Bota o dedo na bosta, prova, sabe que é bosta, mas diz que é caviar, diz que é chocolate, diz que é morango. Tem muita gente assim que já se vendeu. É muito fácil você ganhar a eleição hoje em dia. Pega esses youtubers todos aí que apoiaram o Bolsonaro e dá carro, dá dinheiro para eles. Faz um MST online. Faz um MST, um Movimento Sem Terras online.
É muito fácil. Tu pega esses caras que são Nando Moura, esses caras grandes, que eu não tô falando que estão fazendo isso, mas é bem provável que estejam. Só para o cara defender. E aonde está o teu patriotismo? Onde está a tua ética? Vem me oferecer algum dinheiro, canalha, para você ver. Vem me oferecer algum dinheiro para vocês verem se eu me submeto à vontade de vocês. Vocês vão ter que me matar. Bando de gente ridícula e hipócrita. Não tem espaço para gente patriota nesse mundo, não. Porque é muita hipocrisia, é muita gente ridícula.